Olá, bem-vindos a mais um programa Domingo em Família. Você aí depois do almoço, interagindo na sua casa, declaramos a alegria do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua mesa, abundância. Obrigado pela sua conexão conosco. Dá tempo ainda de mandar o link, chamando mais pessoas para este momento tão especial de investimento na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, nos nossos filhos, para os nossos pais. Domingo em Família é então este canal mesmo para levarmos aquilo que está no coração de Deus de uma forma muito próxima para nós, para as nossas famílias. Nós temos as outras temporadas deste programa tão rico, todas as temporadas no Igreja da Cidade Online, no canal, no YouTube. Você pode aproveitar agora também. Comece a interagir no chat. A nossa equipe está posta para orar por você, responder perguntas pertinentes a tudo que vai estar sendo ministrado também. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e continue conosco até o final. Isso mesmo, 4ª temporada, com assuntos tão lindos. Então nós queremos, como Igreja da Cidade, família para pertencer, continuar abençoando você. Então fique com a gente até o fim, porque isso será importante para você. Pouquinho tempo, né? Que a gente tira, fazendo tipo uma cesta aí no nosso domingo. Um café, puxa lá um café e senta e converse. Eu acho que seria tão legal se as famílias pudessem conversar a respeito dos temas. E nós queremos também, como família, eu e Fabiana, abençoar você e dizer como é bom pertencer a um Deus que supre todas as nossas necessidades. Aleluia. Então é uma oportunidade que nós queremos dar a você agora de reconhecer que Ele é o supridor, Ele é o provedor, Ele é aquele que vai adiante de você preparando o caminho para tudo que você precisa. Olha só o que diz ali em Mateus 6, a partir do verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Então nós cremos na provisão de Deus, no aspecto financeiro, no aspecto emocional, no aspecto relacional. E essa é uma oportunidade de você contribuir com os seus dízimos, as suas ofertas e primícias. Lembrando aqui também do nosso farol, né? Essa luz que ilumina todas as ações da igreja a respeito de construção, de novas igrejas e também de novos membros, a questão social. Então está aqui junto para você poder acompanhar com a gente aqui no GC, todas as nossas contas, o QR Code, PayPal se você não está no Brasil. E queremos abençoar você com esse princípio. Quando eu busco a Deus, quando eu faço de Deus a minha prioridade, então os céus fazem da minha vida e da minha casa também a sua prioridade. Vamos orar? Pai, obrigada, Deus. Nós queremos, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, queremos buscar a Ti, queremos Te honrar, queremos entregar a nossa primícia de vida, a nossa primícia financeira ao Senhor. Pai, oramos por todo o lar, por toda a casa, por todo chefe de família, esposa ou até a mulher de família, Pai. Pedimos a providência, entra com a provisão nessa casa, Pai. Talvez um subemprego, uma situação de dívida, pedimos sabedoria, pedimos caráter mesmo na vida de cada integrante dessa casa com relação às questões financeiras. Que o Senhor, Pai, permeie e nos ajude. Então abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais cada casa nesta hora e abençoamos dízimos, ofertas e primícias. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Como é bom depender de Deus em todas as áreas. Olha, agora chegou a hora de aprender mais um pouco. Isso. Hoje nós vamos receber o futurista, Felipe Santos, um dos nossos pastores, é pastor na Igreja da Cidade em São Paulo e é também um homem voltado para consultoria, desenvolvimento de pessoas, antecipação
de cenários. Ele vai falar de um tema muito importante: o uso equilibrado da tecnologia nos lares, nas casas. Sabe, Vivian? Eu estava estudando sobre o efeito hiperconvivência que foi gerado na quarentena, e um dos vilões maiores das incompatibilidades na quarentena entre os casais foi justamente o vilão celular. Eita! Conectado, lógico, né, à internet. Então, o equilíbrio é muito importante para todos na casa. Eu acredito que você vai crescer com esse tempo. Então vamos receber agora a palavra, a instrução do Senhor sobre esse tema com o Felipe Santos. Olá, esse é o Domingo em Família, eu sou Felipe Santos. Que prazer poder ter esse convite do pastor Fabiano e da pastora Vivian para estarmos aqui em uma experiência agradável, mas ao mesmo tempo profunda, que nos direcione para a prática naquilo que estamos encarando nestes tempos de século XXI. Eu tenho a alegria de poder compartilhar com você, e que bom que você está assistindo e acompanhando, um tema muito pertinente aos desafios de hoje, que se chama o uso equilibrado da tecnologia no ambiente familiar. Então, do Domingo em Família para o seu ambiente familiar também. Há duas chaves bíblicas que nos inspiram na direção para assimilarmos bem este tema, e temos uma ponderação a partir da palavra de Deus. O primeiro texto é 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, uma ênfase um pouco maior aqui na questão do equilíbrio, pois nesse princípio estaremos balizando aprendizados relacionados à era digital e o bom uso da tecnologia nas nossas famílias. O outro texto é esse, Mateus 6:21, que diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Em tempo de tanto excesso, tanto estrago, ou também de tantos extremos na sociedade que a gente vive, nada melhor do que o equilíbrio para conseguirmos equalizar tudo isso. Recentemente, o pastor Calito Paes recebeu Danilo Tavares e o pastor Ian Lima conversando sobre o dilema das redes no canal da Igreja da Cidade, um conteúdo e uma abordagem muito saudável sobre essa série do Netflix que agitou a comunidade que acompanha o conteúdo que ali é passado. Então, recomendo que você assista também, pois tem conexão com o que vamos falar aqui neste momento, tá? O equilíbrio, ele é um presente de Deus. O mundo tenta levar para os extremos a carne, o maligno, e o inimigo também tentam fazer isso. Mas apenas o Espírito Santo de Deus pode dar o equilíbrio. E a Igreja da Cidade, além de excelência, espiritualidade, empreendedorismo, tem uma característica muito nobre também, que é o equilíbrio. Vemos isso na liderança dos nossos pastores sêniores e de toda a equipe, e é tão bom quando isso faz parte da conduta do dia a dia de seus membros ou de quem nos acompanha na internet também. Assim, vemos esse primeiro texto que foi lido, 2 Timóteo 1,7, uma carta de Paulo ao seu filho espiritual Timóteo, repreendendo o medo, destacando o poder, amor e o equilíbrio acima de tudo. Veja então que esse princípio bíblico que a gente está interpretando aqui, ele nasce de uma realidade de família espiritual. Portanto, é poderoso para falar com a gente no contexto de igreja, de família, Domingo em Família, família para pertencer, ano da palavra em família e por toda essa década de ouro. Bom, qual o contexto do uso da internet que podemos assimilar na nossa vida hoje? Primeiro destaque que eu gostaria de fazer é a ascensão do home office. O home office, obviamente, já existia, haviam suas resistências dependendo de cada realidade do mercado, de cada empresa, de cada segmento, não é mesmo? Mas com a pandemia, além das atividades essenciais, as que puderam migrar para o home office, assim fizeram, e algumas até migraram de maneira irreversível ou extremamente aderente a essa prática. Só que com o home office precisamos de alguns cuidados, não é mesmo? O home office antes da pandemia era a realidade de termos alguém em casa trabalhando, mas as crianças na escola, o cônjuge talvez no trabalho também. Só que o home office, durante a pandemia e pós-pandemia, fez com que todo mundo estivesse em casa.
Ao mesmo tempo em que a economia chacoalha, nós precisamos tomar muito cuidado quanto aos excessos, justamente, né? Porque em tempos de problema econômico, pode ser que as pessoas, por conta de demissões, layoffs, reduções, queda de clientes, elas tenham que trabalhar mais. Então o home office é bênção, uma ferramenta que podemos usar para o bem, não é? Mas a gente tem que se cuidar quanto ao excesso do workaholismo, o trabalho de maneira compulsiva e sem perder os limites, porque não tem mais a realidade de bater cartão. Então a internet, ela aproxima pessoas de longe, mas ela também afasta pessoas de perto, e por isso a gente tem que tomar cuidado, porque a tecnologia não é mais acessória na nossa casa. A tecnologia é uma realidade, é um vetor, e facilita em muitas coisas, mas não é porque tem uma facilidade que a gente vai tapar os olhos e deixar isso virar uma dificuldade. O segundo aspecto, no contexto da vida digital em família, é a síndrome do toque fantasma. Olha que interessante. Um dos primeiros a trabalhar essa temática foi o Dr. Larry Rosen, professor aposentado e ex-presidente do Departamento de Psicologia da Universidade do Estado da Califórnia, no Departamento de Psicologia nos Estados Unidos, e ele escreveu o livro Eye Disorder, pegando aí essa brincadeira de iPod, iPhone, né? E ele diz, essa pesquisa revela que 70% dos usuários assíduos de celular, tablet, tecnologia de bolso, checa o celular achando que ele vibrou sem de fato ter vibrado, sem ter tido nenhuma notificação. Já aconteceu isso com você? Verificar o seu celular sem ter acontecido nada nele, tendo a certeza de que ele vibrou, alguma coisa aconteceu? Essa é, segundo o Dr. Larry Rosen, a síndrome do toque fantasma. Mas em nome de Jesus, todo fantasma está repreendido. Terceiro é a nomofobia. Utilizado lá pelo UK Post Office pela primeira vez em 2008, é um termo, esse nomofobia, vem de no mobile, ou nenhum dispositivo móvel, digamos assim. E em português a expressão significa ansiedade causada pelo distanciamento do celular ou devido à falta de bateria. E eu queria te perguntar, quando o seu celular está com uma bateria no final e você não tem um carregador ou um power bank por perto, o que você faz? Põe no modo avião para economizar aquele restinho de bateria ou não aguenta e usa até a bateria acabar? Eu acredito que isso aqui não é um julgamento, todos nós podemos nos enquadrar em situações assim, em que a gente não conseguiu guardar o finzinho da bateria, acabamos usando até ela acabar, não é? Então, a nomofobia tem consequências patológicas, como problema de interação social, dificuldade de se comunicar em público, acentuar a timidez, e precisamos tomar cuidado com essa questão que tem um contexto. Terceiro é a questão da nomofobia. Em quarto, celular e banheiro. Você sabe quão mal isso está fazendo para a sua saúde? Então, vamos lá. No contexto aqui, já falamos brevemente da ascensão do home office, a síndrome do toque fantasma, a nomofobia, e agora, para concluir essa contextualização, a relação entre celular e banheiro. Sabe aquele hábito de levar o celular, ou revista, ou jornal, para se distrair no banheiro? Ela não faz nada bem para a saúde e é desaconselhado pelos especialistas, obviamente da linha intestinal do que estamos falando aqui. O coloproctologista Álvaro Steckert Filho, do Gastro Medical Center em Florianópolis, explica que ao terminar de fazer as necessidades, o ato de continuar sentado no vaso sanitário, interagindo no celular ou estendendo o tempo de leitura mantém a pressão no reto e canal anal e pode causar hemorroidas, veias inchadas localizadas na parte inferior do reto ou no ânus, linguagem técnica. O correto é assim que terminar, se levantar e sair, orienta. Álvaro explica que apesar de ser raro também, pode haver prolapso retal, ou seja, o reto ir para fora do corpo. Terrível. Recentemente, um chinês passou por essa situação ao ficar durante 30 minutos no celular após evacuar, e ele conclui dizendo: o prolapso acontece quando os músculos do assoalho pélvico e os ligamentos são frouxos e a pessoa faz muito esforço. Essa situação ocorre em pacientes que já têm predisposição genética para ter essa doença. Então, na hora de ir ao banheiro, pode ser melhor deixar o celular de lado ou, no mínimo, cronometrar, e a sua saúde agradece. Então,
além de não levar o celular para o quarto antes de dormir, cuidar do brilho, usar aquela configuração mais amarelada e menos do fósforo branco, limitar o tempo de uso, higienizar o aparelho nessa realidade de pandemia, né? Alinhar a sua postura, usar aplicativos para uma boa gestão do seu tempo no celular, eu queria compartilhar com você alguns princípios que vão além dessas boas práticas que já são bem disseminadas, para que a gente possa olhar à luz da palavra de Deus para o tipo de desafio que a gente encara hoje e como Domingo Família podemos te abençoar com 7 princípios importantes nessa realidade do uso equilibrado da tecnologia no ambiente familiar. Primeiro, defina padrões de uso da internet. 1 Coríntios 6,12 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, falando sobre definir padrões, que padrões queremos ampliar aqui para refletirmos? Horários, dias, calma que eu sei que parece bem óbvio. Terceiro, condições, ou seja, a conclusão de tarefas acadêmicas, domésticas, voluntárias, para daí então poder acessar o celular. E também a questão de intervalos. Os especialistas da gestão do tempo trazem uma ferramenta que se chama técnica Pomodoro. É uma maneira de intercalar o seu tempo produtivo com o seu tempo de prazer. E assim a pessoa pode intercalar 25 minutos, 5 minutos, 25 minutos, 5 minutos, ou num compasso de 45-15. 45 minutos de estudo ou trabalho, ou exercício, e 15 de celular. É um exemplo quanto a esse primeiro princípio de estabelecer padrões saudáveis. Segundo, faça curadoria de conteúdo edificante e desenvolvedor. 1 Tessalonicenses 5:21, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. É isso que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:21. Retenha o que é bom. Por exemplo, os videogames. Você sabia que a indústria de videogame global tem um faturamento maior do que a indústria de cinema global? Isso já foi ultrapassado, né? Essa métrica. Mas, ao mesmo tempo, o videogame não pode ser tratado como sim ou não, 100% liberado ou 100% proibido. É interessante olhar para o videogame com uma ótica de curadoria. Por exemplo, existem games que estimulam empreendedorismo, os games de tycoon, história, criatividade, colaboração. Então, de repente, a chave para o videogame na sua casa não é só pode ou não pode, mas uma grade para um dia, para uma performance acadêmica, ou como você traz abordagem de educação para os seus filhos. Mas eu queria aqui destacar que a inteligência humana para a era digital pode também ser estimulada com um bom uso dos videogames. E os filhos vibram, mas nem sempre é sobre jogar o que se quer. Vai entrar uma realidade de olhar para o videogame como um exercício e um desenvolvimento também. E o mesmo se aplica para desenhos, séries, filmes. Existe conteúdo destrutivo, existe conteúdo de mero entretenimento, mas existe conteúdo de desenvolvimento. Que tal mesclar entre aquilo que é saudável? Detalhe, isso requer uma imersão dos pais em entrar no mundo dos filhos, do cônjuge, para assim interagir num conteúdo edificante e desenvolvedor. Terceiro, seja exemplar e coerente no seu comportamento digital. Além da conduta moral, ética, profissional, no século XXI a gente tem um comportamento digital que toca a questão offline da vida também. Olha só, 1 Pedro, capítulo 2, verso 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Então, não dê sinais confusos sobre a sua própria conduta. É interessante quanto ao perigo da pornografia, por exemplo, na batalha contra o pecado, que toda casa vença isso. O pastor Calito destacou isso no conteúdo ali do dilema das redes. Então, é dar exemplo quanto à dosagem, quanto à realidade do valor daquele conteúdo, se é algo moral ou não, porque
a comunicação ela alcança, mas o exemplo arrasta, uma expressão que diz isso, né? Então, se tiver que fazer exceções por conta de trabalho ou emergências, seja claro, os filhos também sentem os pais distantes por causa da tecnologia. E lembra que eu disse que a tecnologia pode aproximar a gente de longe ou também afastar a gente de perto, e queremos tomar cuidado com isso. 4. Converse sobre histórias boas e ruins ligadas ao uso de internet. 1 Coríntios 10, 6, assim, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Então, a maior e melhor abordagem sobre a internet é equilibrada e lúcida. É interessante à mesa nas refeições, num bate-papo enquanto há um deslocamento geográfico, dirigindo ou de outra forma, conversar sobre histórias positivas e negativas como efeito de quem está na internet. Assim como a Bíblia descortina seus heróis e mostra acertos e erros, e dizem que a melhor sabedoria é aquela que a gente aprende com o erro dos outros e não só com o nosso. Então, faça do seu ambiente familiar um ambiente de diálogo para exemplos positivos e exemplos negativos do uso de internet. Há pessoas que já encontraram soluções ou entraram em apuros por conta da internet. Ela é pluralmente universal. Não queremos uma abordagem nem radical, nem liberal, mas sim essencial. 5º, utilize mais a linguagem de princípios do que de proibição. Olha só, Colossenses 4, 6, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, esse texto nasce de uma realidade em como se comunicar com os de fora, mas também vem para a realidade familiar. Até porque, na família, nem sempre todo mundo é convertido, não é? Pode ser que tenha um tio morando junto, um primo, avô, pais, e assim precisamos ter uma dinâmica que torne essas pessoas mais interessadas pela igreja do que desinteressadas. Então, foi assim na era da TV, em que algumas correntes religiosas a consideravam do diabo, né? Também a questão da internet, smartphones, redes sociais, internet das coisas, wearables, Neuralink, a tendência é estarmos cada vez mais cercados de tecnologia. O futuro não terá menos tecnologia, o futuro terá mais tecnologia. Só que a conversa não é sobre mais ou menos tecnologia, mas sobre princípios para conseguirmos lidar com uma avalanche tecnológica. Há pessoas que, sem princípios, não conseguem lidar com pouca tecnologia. Mas nós, com princípios de Deus e equilíbrio dado pelo Espírito Santo, conseguiremos vencer uma realidade extremamente tecnológica. Quanto mais tecnológico fica o mundo, mais a gente precisa entender de comportamento, da questão do ser humano, porque isso gera imediatismo, isso gera ansiedade, isso gera aspectos comportamentais. Não é sobre tecnologia, esse nosso tempo de reflexão aqui. Então, quanto mais isso avança, mais precisaremos de princípios claros e poderosos. 6º e penúltimo, estimule atividades offline e externas. 1 Coríntios 10, 31, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, olha só, uma lista de coisas offline que podemos fazer e às vezes esquecemos. Vamos lá. Primeiro, oração. Na questão do Pai Nosso, Jesus diz, quando orarem, orem assim e não se orarem. Então, a oração é algo primordial. Leitura da Bíblia, leitura de bons conteúdos, esportes extremamente necessários e com muita adesão nessa era digital em alguns nichos, né, de corrida, pedal, aventura, esporte radical, entre outras coisas. Natureza, quanto mais tecnológico o mundo fica, mais precisaremos do contato com a natureza, principalmente para as próximas gerações. Também, construir coisas à mão. Existe um movimento global chamado Movimento Maker. É um movimento de pessoas que decidiram parar de jogar fora as coisas ou sempre comprar industrializado
e resolveram consertar ou construir suas próprias soluções a partir de impressoras 3D e outras facilidades. Os grandes centros globais têm movimentos maker em que a pessoa pode até visitar, pode de repente ser um membro ali e participar acessando, porque a estrutura de produção de um movimento maker, ela é compartilhada. Como hoje estamos na economia da atenção, a atenção é o ativo mais caro do século XXI, lembra que eu li no começo? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Mas também estamos na era da economia compartilhada. Assim vemos no transporte, na hospedagem, em muitas outras coisas, e o movimento maker traz isso. Ou também esse movimento DIY, ou DIY, que traz a questão de faça você mesmo, né? Do it yourself. E são movimentos interessantes para a gente dosar a questão do digital com o presencial. Teatro, galerias de arte, que são possíveis de ser encontradas em muitas realidades, instrumentos musicais. Durante a pandemia, houve um pico de compra de instrumentos musicais em algumas realidades, porque as pessoas estavam em casa e talvez quisessem também se desconectar um pouco das plataformas digitais. Então, são alternativas nobres para intercalarmos o uso de internet, e elas contribuem para o desenvolvimento espiritual, ministerial, cultural, emocional, profissional, relacional e intelectual. Enquanto intercalamos, podemos com certeza melhorar enquanto pessoas. Sétimo, tenha um dia de uso livre e um dia livre de uso. Que tal? Nenhuma dieta, por exemplo, na perspectiva alimentar, contempla 7 dias. As melhores dietas contemplam um dia livre, né? Porque com um dia é impossível estragar os outros 6. Não estou aqui lançando um desafio. Mas tenha um dia de uso livre e tenha um dia de livre de uso. Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então veja bem, estamos na era mais ansiosa, diante das gerações mais ansiosas e no país mais ansioso do mundo, que de acordo com muitos estudos é o Brasil. Então, as facilidades da internet têm efeitos colaterais. O aumento da ansiedade está correlacionado a um desses efeitos colaterais. Portanto, equilibrar um dia de uso livre na semana, quinzena ou mês, ou um dia livre de uso, podem ajudar aí, de repente, a sua rotina familiar. Imagina um dia em que todos terão que saber lidar de maneira saudável com a internet. Porque um dia, as crianças a fazerem 18 anos ou mais, terão que encarar isso, não é verdade? Então já é um treino. Um dia de uso livre. E um dia livre de uso. Um dia com uma imersão na natureza, com jogos em família, com aquele aquário para colocar o celular. Talvez não por 24 horas, mas por um tempo intencional em que não faríamos em um dia útil. E como conclusão, eu quero trazer a seguinte abordagem. Soluções tecnológicas vêm e vão. Elas são pluralmente universais. Têm facilidades e têm seus perigos. O excesso sempre vai distorcer a finalidade nobre de uma solução tecnológica. Então, quanto mais o mundo se torna tecnológico, reafirmo, mais precisaremos de discernimento espiritual e humanidade equilibrada. E eu gostaria de ler um texto, está em Provérbios 3, versos 21 a 24, e depois orar com você. Mas olha que princípio eterno e importante, desde o compilado de Salomão até os nossos dias de hoje para as próximas gerações também. Meu filho, olha o contexto de família aí, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Olha que princípio oportuno. Um dos rivais do sono é o excesso de tecnologia e luz branca, não é? E essa boa palavra para um filho sobre ponderação e equilíbrio garante vida, segurança, livramento de tropeços e não vivemos com medo e temos sono tranquilo. Então, eu gostaria de orar tomando posse dessa palavra, desses princípios, para que as nossas famílias
não tropecem na tecnologia, mas triunfem a partir da tecnologia também. Vamos orar? Pai, obrigado por cada um que acompanhou este Domingo em Família. Aqueles que já formaram família e aqueles que formarão um dia também. Que a partir dos seus princípios, a gente consiga viver uma vida equilibrada, excelente, empreendedora e espiritual. Que o Senhor nos dê totais condições de, como ovelhas em meio a lobos, tirarmos o melhor uso da tecnologia em prol do Teu reino, do Rei e da família biológica e a família espiritual. Tomamos posse de tudo isso, venceremos em nome de Jesus, pois em Ti somos mais que vencedores, e assim oramos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe sua vida, compartilhe essa reflexão e vamos juntos vencer como família de Deus na era digital. Que sensacional! Palavra oportuna para esse tempo, Felipe. Obrigada. Você e Tati são bênção na nossa igreja, bênçãos mesmo. Vocês se derramam, vocês permitem também receber novas oportunidades. Um abraço pessoal de São Paulo também. Um abraço, que bom! Isso foi muito especial. A gente não deve viver em extremos, não vamos dizer não à tecnologia, nem vamos viver só de tecnologia. Que palavra muito propícia para nós como família. E porque também a tecnologia ela só tende a aumentar. É verdade. E nós vamos daqui a pouco ter as nossas casas todas tecnológicas, será um tempo muito especial. Sabe, nós vamos continuar com programas até o final do ano, né? Já estamos na reta final ainda, mas tem muita coisa boa. Por exemplo, no próximo encontro nós vamos receber o Isaías, que também é um dos pastores, Isaías Silvério, da Igreja da Cidade de São Paulo, parça aí do Felipe Santos. O Isaías é um homem influente no mundo corporativo, executivo, mas tem um coração no reino e vai trazer uma boa palavra e instrução para a nossa família no próximo domingo, imperdível também. É isso mesmo. Então queremos liberar uma palavra para você, para sua casa, para que o Senhor possa trazer equilíbrio. Né? A palavra diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de equilíbrio, de poder, de amor. Que você possa receber isso na sua casa e nos vemos no próximo programa. Deus abençoe sua família e em nome de Jesus, o melhor de Deus ainda este ano venha sobre você e sua casa. Amamos vocês, até mais. Tchau, tchau.